Graça e paz, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 27. Amém. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porás os fundamentos, e à custa do mais novo, às portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Senhor, que nessa noite a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, que tenhamos um tempo, Senhor Deus, de revelação da Tua palavra, que tenhamos um tempo, Senhor Deus, de ministração do Senhor nos nossos corações, e que hoje, Senhor Deus, nós possamos aprofundar em adoração e em restauração, no nome de Jesus. Nós estamos continuando a nossa entrada na terra de Canaã. E nós estamos vindo de uma sequência de palavras em que nós passamos o Rio Jordão, chegamos em Gilgal, estabelecemos alguns parâmetros, alguns fundamentos de consagração em Gilgal. Esses parâmetros não vou me deter muito nele, mas nós tivemos aí que em Gilgal, Josué estabelece um altar de pedra que fala de identidade. Ele estabelece a circuncisão daqueles que não foram circuncidados. Fala da aliança que Deus tem com o povo, e a circuncisão fala do sinal da aliança. É celebrada a Páscoa, fala da ação redentiva, da vida de
de Jesus na cruz do Calvário. E, por último, fala que eles comeram do fruto da terra, que fala da mentalidade de dependência e de colaboração que eu tenho com Deus na terra. Então nós falamos isso, está bem esmiuçado na última palavra. Se você não ouviu, ela vai estar disponível para você no link abaixo desse vídeo aqui no YouTube, ou então em algum outro lugar onde você possa clicar. Você que está ouvindo ou vai ouvir essa palavra depois. E agora nós vamos andar mais um pouco e vamos buscar como ou quais as armas para destruir fortalezas. E nós entendemos também, a última vez, que mesmo aquelas pessoas que conhecem o Senhor Jesus e que já saíram do Egito, essas pessoas, elas passam por um processo. E nesse processo da saída do Egito, elas passam pelo deserto, que nós já estudamos assim, muito sobre o deserto. E elas entram também em Canaã através da passagem do Jordão. Elas montam elas edificam esse lugar chamado Gilgal, que é um lugar de consagração. Mas mesmo tendo tudo isso já passado, a gente percebe que ainda há mais a conquistar, ainda há mais a ser conquistado. Por quê? Porque nós percebemos que no nosso coração ainda há o que nós chamamos de fortalezas, o que nós chamamos de cidades edificadas em Canaã, que precisam ser conquistadas, que precisam ser destruídas. E nós entendemos que essas fortalezas, elas são edificadas não no nosso espírito, porque o nosso espírito, ele já foi resgatado pela justiça de Deus, através da palavra de Deus implantada no nosso espírito. A palavra de Deus, uma vez implantada em nosso espírito, a Bíblia fala que a luz do Senhor é derramada nas nossas trevas, e essa luz, ela se expande no nosso espírito, ou seja, o nosso espírito, ele é justificado, e nós, através da justificação em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, nós temos acesso a Deus, nós temos o religar com o Senhor. Então, o nosso espírito, ele é ligado ao Espírito do Senhor. Então, isso acontece quando nós cremos na palavra do Senhor e confessamos ao Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia chama isso de novo nascimento. A Bíblia chama isso de uma nova vida. Agora, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que nós estamos numa nova realidade. E isso é verdade. E isso é algo que é factível. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o seu espírito foi recriado. Eu sou nova criatura. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a pessoa do Espírito Santo misturada no meu espírito. E não tem mais nada que possa fazer. A Bíblia fala que nem céu,
nem as coisas do presente ou do porvir, nem espada, nem fome, nada, nada, absolutamente nada, nem demônio, nem criatura nenhuma na terra, pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, e que está em mim. Olha que coisa maravilhosa, olha que Deus possa nos dar a revelação disso, nada pode me separar mais de Cristo, e nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso é algo para a gente ajoelhar e passar aqui várias horas em adoração ao Senhor, só por isso. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus. E nós temos isso agora, nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, nós entramos com ousadia e ministramos ao Senhor e podemos cantar, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. E nós podemos cantar isso, não como que fazendo que isso fosse uma verdade, mas nós cantamos isso como algo que é verdade em nós, e nós cantamos isso a partir da nossa posição de filhos em Deus. Mas, se no nosso espírito já temos essa realidade consumada, já temos essa realidade pronta, já temos essa realidade perfeita, não podemos falar a mesma coisa da nossa alma e do nosso corpo. Nós não podemos falar com essa mesma coisa, com essa mesma força, daquilo que está na nossa alma e daquilo que está no nosso corpo, que é exatamente o que Paulo chama de carne, que é exatamente o que Paulo chama de velho homem. Porque a nossa alma, e nós aprendemos que a nossa alma, ela tem 3 funções, que é a mente, as emoções e a nossa vontade. Uma vez que o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que os seus olhos se abrem. Mas os seus olhos se abrem para uma dimensão deste mundo. Tanto é que ele começa a ver imperfeições em si mesmo. Eles se abrem e vê que ele está nu, vê que ele está numa situação de nudez. Ao mesmo tempo que os olhos naturais do homem se abrem, os olhos espirituais também dele se fecham. E uma vez que os olhos naturais dele se abrem, e os olhos naturais dele se abrem, e os olhos espirituais deles se fecham, quem tem domínio sobre ele nessa dimensão é aquele que o faz comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque uma vez que eu tenho os meus olhos fechados, ou uma vez que eu sou cego para as coisas espirituais, eu começo a agir debaixo da ação natural. E debaixo da ação natural, nós estamos num nível onde o nosso adversário, ele domina. E ali ele começa a agir em nós, arraizando ou enraizando em nós, na nossa mente, nas nossas emoções,
na nossa vontade as suas fortalezas, as suas cidades edificadas, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a sua forma de querer as coisas. Tanto é que tudo aquilo que nós queremos, pensamos e sentimos, no nível natural, está enviesado pela ação das trevas. E estamos escravizados pela ação das trevas. Por isso há uma necessidade. Mesmo aqueles que se encontraram e que foram resgatados em seu espírito pela ação poderosa da palavra de Deus, há uma necessidade de conquista, há uma necessidade de tomada de território, há uma necessidade de que eu possa conquistar lugares na minha alma e no meu corpo. Para que essa salvação que chegou no meu espírito, ela se espalhe pela minha alma e ela se espalhe pelo meu corpo. Mas se eu tentar conquistar essas fortalezas, usando os artifícios naturais, usando técnicas naturais, usando as armas naturais, eu vou ser sistematicamente derrotado. Eu vou ser sistematicamente derrotado. Por quê? Porque no nível natural, quem manda é o diabo. No nível natural. Então o diabo ele sempre vai querer nos levar a agir no natural. A agir pela nossa própria inteligência. A agir pelos nossos próprios dons. A agir pela nossa própria força de vontade. A agir pelas nossas emoções. A agir por aquilo que a gente sente. Ai, mas eu não estou sentindo Deus aqui no culto. Mas quem disse que é para você sentir Deus? Ah, mas eu não estou sentindo de Deus. Já viu? Muita gente fala assim, meu irmão, vamos orar. Ah, mas não estou sentindo de Deus para orar hoje. Ué, como assim você não está sentindo de Deus para orar? Irmão, vamos fazer um jejum? Ah, mas não estou sentindo de Deus assim. Não estou com vontade de jejuar. Sabe aquela vontade? Tem dia que a gente está com vontade de jejuar. Meu irmão, quem tem vontade de jejuar aqui? Você tem, irmã? Depois você ora comigo, que eu não tenho, não. Rapaz, eu não sinto vontade de jejuar, você acredita? Por quê? Porque a minha vontade, ela é enviesada pelas trevas. Quem tem vontade de jejuar é o meu espírito. Quem quer buscar a Deus é o meu espírito. Quem quer louvar ao Senhor é o meu espírito. Quem quer se dobrar diante do Senhor é o meu espírito. Quem quer se dobrar à vontade de Deus para a minha vida é o meu espírito. A minha carne quer não. A minha carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus, e nem pode. Então, todas as vezes que eu quiser vencer a Satanás na minha carne, eu irei dar com os burros na água. Eu irei ser derrotado, porque a minha carne, ela não tem nenhum poder sobre as trevas. A minha forma de pensar, a minha inteligência, o meu raciocínio, a minha empáfia, tudo que eu posso fazer, que eu posso tentar fazer, os meus talentos, tudo que eu tentar fazer, vai dar com os burros na água. Não, porque
Por isso que pessoas falam assim, agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou. Agora eu vou, nem que eu me arrebento, nem que eu rasgo minha boca no arame. Agora eu vou ser um homem de Deus. Passa 2 semanas, está lá o bichão, prostrado, cabisbaixo. Você encontra, está todo mundo aqui louvando a Deus, e ele lá, cabisbaixo. Sem vontade de cantar uma linda canção. Aquele olhar amarelo. O que foi, irmão? Nada não. Mas parece que 2 semanas atrás você era o cara. Parece que 2 semanas atrás você era o bichão. Agora aí você está meio panguá. O que foi? O que aconteceu com você? Nada não. Eu sei o que aconteceu. Por isso que Josué, ele encontra com um homem, e ele fala assim, você é dos nossos ou é contra nós? E o homem fala para ele, não, eu não sou nem de você, e eu não sou nem de Jericó. Eu não sou nem seu, Josué, porque você é natural, e eu não sou nem das trevas. Eu sou de onde? Eu sou do céu. Eu sou comandante do exército de Deus. Ou seja, para vencer as trevas, eu preciso agir em outro nível. Para vencer as trevas, para derrubar muralhas, para destruir fortalezas, eu preciso agir no nível de Deus, no nível do Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, jamais satisfareis as obras da carne. Por quê? Porque aqueles que andam no Espírito não estão debaixo da lei, não estão na dimensão natural, não estão no binário, no bem ou mal. Eles estão acima daquilo que é natural. Eles estão no Espírito e no Espírito não há nada que se possa fazer contra. Por quê? Porque no Espírito está acima da lei. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, fraternidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito nasce ou jorra no espírito de alguém que anda segundo o conselho de Deus. E que não tenta ficar vencendo as trevas por expedientes humanos. E nós agora vamos passar a entender alguns elementos para destruir fortalezas. São 5 elementos e hoje eu quero falar 2 elementos. E um deles é a adoração. Adoração. Na última vez nós terminamos a reunião, nós começamos a falar sobre adoração. Porque o adorador, ele é um guerreiro por excelência. O adorador, ele é um guerreiro por excelência. Por quê? Porque o adorador é como um espelho, ele reflete aquilo que ele adora. E quando nós adoramos ao Senhor dos exércitos, eu me torno um guerreiro. Nós refletimos a santidade de Deus. O adorador é alguém que se torna fraco diante de Deus, e Deus se torna forte dentro dele.
O adorador é aquele que se prostra diante de Deus e Deus o levanta diante das trevas. O adorador é alguém que se deixa lixar por Deus, mas nesse processo de lixamento, ele se torna alguém que reflete a glória de Deus. E a adoração, ela é um estado permanente de guerra. Quando eu adoro o Senhor, eu me ponho em guerra. Quando eu adoro o Senhor, eu me ponho em guerra. Porque eu tenho a primeira característica do adorador é essa consciência, é essa atitude de guerreiro, é essa atitude de alguém que está em guerra. A adoração não é cantar canções melosas para Deus e ficar balançando o braço. Não, a adoração é uma atitude forte de guerra, falando, eu tenho uma atitude de guerra. Por quê? Porque o meu Deus é o Deus dos exércitos. A adoração não tem nada a ver por ficar cantando canções melosas para Deus. A adoração é um coração rendido totalmente ao senhorio de Cristo. Isso é adoração. E se eu tenho uma atitude de guerra, eu preciso me vestir para a guerra. Eu preciso me vestir como um guerreiro. Eu não posso ir para a guerra de qualquer forma. Por isso nós vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 13. Fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu preciso me vestir para a guerra. E é interessante que Josué, ele começa a rodear Jericó, e quem vai à frente são os homens de guerra. São os homens de guerra, e logo após vem a arca do Senhor, e depois da arca vem os levitas, aliás, adiante da arca, vão os levitas tocando, e depois vem a arca, e depois vem mais homens de guerra. Ou seja, a adoração, ela pressupõe que tem homens de guerra andando à frente da arca. E eles começam a rodear Jericó. E esses homens, eles estão vestidos. Eu preciso me vestir da armadura de Deus. Não tem essa separação. Você é guerreiro e você é adorador. Não! Todo adorador é um guerreiro. Por isso que Davi entendeu. Davi era guerreiro, mas ele era adorador. E por ele ser adorador, ele se tornou um guerreiro, porque ele aprendeu a não depender das armas deste mundo, mas ele aprendeu a guerrear através das armas de Deus.
E ele se vestia. Quando Saul tentou colocar a sua armadura nele, ela era muito pesada, mas ele tinha uma armadura interna. Davi se vestia da armadura do Senhor. Aquele que aprende a guerrear através das armas de Deus, ele não consegue mais andar com a armadura humana. Eu preciso me vestir da armadura de Deus. Eu preciso me cingir os meus lombos com a verdade. Eu não posso viver de ilusão em ilusão, de mentira em mentira, de coisas que não geram vida de Deus. Eu preciso me cingir, me vestir do cinturão da verdade. A verdade, ela precisa ser o meu emblema. A verdade, ela precisa estar diante dos meus olhos. E a verdade é a palavra de Deus. Enquanto todo mundo está falando coisas e coisas e coisas, ideologias, 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 nós somos aqueles que têm a verdade na sua mão. Chama a palavra de Deus. Eu preciso me colocar, me vestir da couraça da justiça. Porque ou coisinha boa, ou coisinha que o crente gosta, é de justiça própria. A gente acha que a gente tem uma justiça assim, nossa, né? Porque aí a gente vem aqui e chora diante de Deus. E derrama diante de Deus. Aí passa 2 minutos, a gente acha que é alguma coisa. A gente acha que a gente está com essa bola toda. Não, porque eu sou crente. Está vendo que você está passando essa dificuldade? Porque você é do mundo. Eu sou crente. Mas a gente esquece que a nossa justiça é nada. Depois que eu fiz tudo que Deus mandou, e depois que eu fiz tudo que a religião mandou, a minha justiça continua sendo trapo de imundícia. A única justiça que vale a pena em mim chama-se justiça de Deus. A minha justiça, o justo, ele vive pela fé. O justo não vive pelas suas obras. O justo não vive por aquilo que faz, mesmo que ele tenha que fazer. Por quê? Porque foi para as boas obras que nós fomos criados. Foi para as boas obras que nós fomos resgatados. Mas as boas obras não nos justificam. O que justifica é o sangue de Jesus na cruz. E eu preciso me vestir dessa justiça. É essa justiça que me torna aceitável diante de Deus. Toda vez que eu tentar vencer as trevas, porque eu sou justo, porque eu li a Bíblia, porque eu jejuei, porque eu orei. Toda vez que eu tentar chegar diante de Deus, eu falo assim, não, só tem que me abençoar, porque essa semana eu não pequei. Acabou de pecar. Então eu preciso da couraça da justiça. Não a minha justiça própria, mas a justiça que provém da fé. Preciso calçar os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aonde eu andar, eu preciso ser aquele que proclama o Evangelho. Aonde há discórdia, aonde há falta de perdão, aonde há a inveja, onde os meus pés entram, eles precisam estar preparados para ministrar perdão, para ministrar paz, para ministrar o Evangelho. Eu preciso estar preparado com a palavra viva do Evangelho na minha boca. Os meus pés, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas.
onde eu entro, a paz precisa entrar. Por quê? Porque eu estou calçado com o Evangelho, que eu estou calçado com a preparação do Evangelho da paz. É assim que destrói fortalezas. Não é com dedos de acusação, não é com bravatas, não, é com amor, é com perdão, é com vida, é com graça, é com unção. Eu preciso colocar na minha mente salvação, o capacete da salvação. A minha mente não pode mais aceitar sugestões de Satanás. Porque tudo que é bom, tudo que tem louvor, tudo que é agradável ao Senhor, é isso que precisa ocupar a minha mente. É isso que precisa ocupar aquilo que eu penso. A minha mente, ela precisa ser encharcada de salvação. A salvação precisa ser a tônica. Eu preciso olhar para situações e ministrar salvação. Os meus olhos precisam ver salvação. Porque um adorador, ele olha com os olhos do Senhor. Eu preciso empunhar o escudo da fé. Porque o justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelas circunstâncias. Ele não vive pelo que ele vê nos olhos naturais. Porque o que eu vejo nos olhos naturais é só destruição. Mas o que eu olho pelos olhos da fé é aquilo que o Senhor me mostra. Todas as vezes que Satanás quiser lançar os seus dardos, as suas dúvidas, os seus argumentos, eu coloco a fé na frente. E eu preciso empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus nos nossos lábios, meus irmãos. Nós precisamos ter um coração e uma língua, que a palavra de Deus ela esteja constante nos nossos lábios. Diante das situações, nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos a decorar a Bíblia. E nós decorarmos com eles. Porque a palavra de Deus na minha língua é que destrói fortalezas. É a palavra de Deus é que reverte as situações. Nada é tão poderoso quanto a palavra de Deus nos nossos lábios. Nada é tão mortífero para Satanás do que a palavra de Deus na língua de um adorador. Na língua de alguém rendido ao Senhor. Precisamos nos vestir para a guerra. Não podemos andar em guerra vestidos com roupas naturais. Com conselhos de coach. Com os 10 passos do guru da internet. Com 5 passos para ser feliz. Não. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos uma Canaã para conquistar.
Provérbios 16, 32, fala isso aqui, ó. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Nós precisamos conquistar as fortalezas que ainda nos impedem de fluir na graça e no poder do Espírito. O segundo elemento é a presença de Deus. Nada pode ser prioridade na nossa vida antes da presença de Deus. A presença de Deus é a coisa mais importante que existe para o adorador. O adorador, ele prioriza a presença de Deus. Quando eles rodeavam, a arca ia com eles. Eles não deixaram a arca e foi rodear. A arca ia com eles. Davi falava, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Uma coisa eu peço, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Não pode haver anseio maior no coração de um adorador que não seja a presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa ser o seu tesouro escondido. A presença de Deus precisa ser a sua prioridade. Não é o seu trabalho, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não é nada que você tem, não são os seus empreendimentos, não é a sua faculdade, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Porque somente a presença de Deus pode fazer ruir as muralhas. Se você quiser saber mais sobre a presença de Deus, ouça uma palavra do dia 11/7 que a Corália deu aqui. Vai estar em algum lugar aqui na tela. Você pode clicar e ouvir. Foi uma palavra maravilhosa. Ela falou muito sobre a presença de Deus. É importante você ouvir. Mas a presença de Deus é o Shekinah de Deus. É a vida de Deus operando. Eu lembro uma vez, eu devia estar com 17 anos, não, mais um pouquinho, uns 20, uns 18 anos, e minha irmã, e foi uma época muito intensa da minha vida, em termos de, rapaz, eu comia a Bíblia, jogava um ketchup na Bíblia, sim, e comia ela. E eu estava lendo, acho que era um feriado, minha irmã estava em casa, a gente morava numa casa bem humilde. Minha mãe tinha saído para trabalhar, e eu estava lendo um livro, e de repente, eu vejo minha irmã chorando no quarto. Ela devia ter uns 10 anos, uns 8 anos, sei lá. Era novinha. Mas ela chorando. E começou a falar em línguas. Dentro do quarto, sozinha. E eu na sala, lendo um livro. A presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus para os nossos lares. Os nossos filhos precisam conhecer a presença de Deus. Para o nosso trabalho. Aonde nós estivermos, a presença de Deus precisa se manifestar. Por quê? Porque o adorador, ele tem como prioridade a presença de Deus. Quantas vezes eu trabalhando,
Eu ia tomar água, eu passava pelo banheiro e ajoelhava com a cara dentro do vaso. Buscando a presença de Deus. E quantas vezes alguém falava para mim: Max, você me falou uma coisa que aquele dia mudou minha vida. Por quê? Presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. E é algo tão interessante, meus queridos. Já caminhando para o final, algo me deixa maravilhado nesse texto. Porque o nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus de restauração. Onde há adoração, há restauração. Onde há adoração, há restauração. Aqui nós vemos que Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta, mas que ela ousou crer no Deus de Israel. E é interessante que essa prostituta, por causa dessa atitude dela, Deus salva ela e toda a sua casa. Só que mais do que isso, essa prostituta, ela entra para a genealogia de Jesus. Ela se torna a avó de Davi. Avó ou bisavó, não sei. Que ela gera Boaz, Boaz gera Obed, e Obed gera Davi. E de Davi vem filho de Davi, Jesus de Nazaré. O que quer dizer isso? Que a adoração, ela traz restauração. E Jesus é um Deus de restauração. Você quer ter a sua vida restaurada, meus queridos? Você quer ver a sua família restaurada? Você quer ver a sua vida restaurada? Entre no veio da adoração ao Senhor. Adore ao Senhor com a sua vida. Adore ao Senhor com tudo que você tem. Adore ao Senhor. E Jericó se torna uma cidade maldita. Josué amaldiçoa Jericó. Mas o nosso Deus é um Deus de bênção. E muitos anos depois, assim como Josué falou assim, essa cidade não pode ser reedificada. Quem reedificar, vai reedificar com o preço do sangue dos seus filhos. Com o preço do sangue do seu primogênito e do seu filho mais novo. Só que há muito tempo depois, um homem entra em Jericó e 2 cegos grita para ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fala assim: o que é que vocês querem? Nós queremos ver. E Jesus cura aqueles cegos. Jesus é um Deus que restaura. Jesus é um Deus que não vai te deixar na maldição. Jericó era uma cidade cuja ênfase era a ganância. Cuja ênfase era a ganância. Mas muito tempo depois, um homem passa por meio de Jericó. E ele fala para um baixinho: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa.
Eu quero jantar com você hoje, Zaqueu. E Zaqueu deixa aquele homem entrar na casa dele, em Jericó. E Zaqueu vira para Jesus e fala: hoje eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu quero restituir. E Jesus fala: hoje entrou salvação neste lugar. O que quer dizer isso, meus queridos? Quer dizer que os lugares que hoje são maldição nas nossas vidas, as fortalezas que Satanás levantou nas nossas vidas, Deus é um Deus de restauração, e Ele pode transformar esses lugares em lugares de bênção. Você muitas vezes pode pensar: eu sou uma pessoa que nasceu para não dar certo. Mas Jesus é aquele que transforma Jericó num lugar de salvação. A casa de demônios num lugar de restituição. Jesus é aquele que muda a história. Jesus é aquele que inverte as situações. Jesus é aquele que cura a nossa cegueira. Jesus é aquele que transforma um homem ganancioso em um homem generoso. Só porque alguém um dia adorou ao Senhor. Hoje esse mesmo Jesus está aqui. Hoje esse mesmo Jesus é vivo. Nós lemos Apocalipse 21. Eu vi novo céu e nova terra. Jesus é aquele que transforma as nossas vidas. Jesus é aquele que tem o melhor para nós. E hoje eu quero ministrar sobre as nossas vidas. Que essa igreja seja uma igreja de adoradores. Não apenas uma igreja de cantores, mas uma igreja de adoradores, vestidos para a guerra, calçados com a paz, com o coração cheio da presença de Deus. Que os nossos filhos sejam conhecidos como servos de Deus. Que os lugares onde nós pisamos que as cadeias sejam quebradas, e que as nossas vidas estejam diariamente aos pés do Senhor. Você quer isso? Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Não somente cante, adore. Renda-se, derrame-se. Deixe o Senhor fazer um altar no seu coração nesta noite. Deseje-o, ame-o. Fala para Ele: Senhor, talvez eu não tenha todas essas características que o Max falou, mas uma coisa eu sei: eu creio no Deus que restaura todas as coisas. Restaura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Filho de Davi, faz-me ver novamente. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus.